Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 3 e o verso 13. Glória a Deus. Está valendo a pena, irmãos? Glória a Deus, hein? Graças a Deus. Glória a Deus. Eita glória. É isso aí. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Eu quero. Eu quero ouvir o que Jesus tem para nós. Hoje o título que Deus colocou no meu coração é... Sempre eu já ouvi muito... Volta lá na arte, por favor, William. Sempre a gente ouve isso, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Quem já ouviu isso aí? Né? Sempre eu ouço. Tem um amigo meu que só fala isso. Ele falou assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu estava orando, eu falei, Deus. E veio essa palavra do céu para os nossos corações. E eu creio. E eu declaro nessa noite que o melhor de Deus está sobre a sua vida, virá sobre a sua vida. Você que está nos assistindo nessa noite, nós cremos que o melhor de Deus virá sobre você. Glória a Deus. Vamos ler todos. Eu vou ler aqui, os irmãos me acompanhem. Joga no telão, por favor. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Verso 14. João, porém, olha só, irmãos, tentou impedi-lo. Eu fico pensando nessa cena. Essa é uma cena, um negócio interessante. O Filho de Deus, Jesus, vindo para ser batizado, para que se cumprisse toda a justiça. E João Batista, porque batizava, ele chega lá e ele fala assim, espera aí, eu vou te impedir. Aí Jesus fala para ele assim, perdão, e ele diz assim, eu preciso ser batizado por ti, João Batista falando para Cristo. E tu vens a mim? Irmãos, que negócio, quando eu li, eu reli, eu estou 2 semanas lendo esse versículo aqui, eu fiquei pensando na humildade de Jesus. Na humildade, irmãos, Deus abençoe você, solta a música aí, deixa Deus usar vocês, tudo bem aí, William? Estamos juntos sempre, para sempre, eternamente, glória a Deus, assim eu creio. Irmãos, eu li, reli, e eu fiquei pensando, né? João, ele tenta impedir aquele momento de quando Jesus ele vem para o Jordão para ser batizado. E João olha para Cristo, eram primos, 6 meses de diferença de idade. E ele fala assim, peraí, eu preciso ser batizado por ti e você vem a mim, vamos para o 15. Olha só, respondeu Jesus. Acho que Jesus falou no ouvido de João assim, acho que ele chega assim, Jonathan, e fala assim, deixa quieto. Deixa quieto. Nós falaríamos isso hoje, Nando. Deixa quieto. E Jesus fala assim, deixa assim por enquanto. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda não era o momento. Ainda não era a hora. Tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Às vezes nós queremos acelerar algumas coisas. E a partir de hoje você aprenda com Jesus. Deixa assim por enquanto. Ainda não é o momento. Oh Deus, eu li isso aí, eu fiquei pensando, irmãos, que humildade do nosso mestre. Jesus chega ali, imagina no Rio Jordão, as pessoas sendo batizadas. E chega Cristo e ele fala assim para João, deixa assim por enquanto. Espera aí, João, ainda não é o momento, você não está entendendo. Convém que assim façamos para cumprir, alterou alguma coisa aqui, para cumprir toda a justiça. Olha só, irmãos. E depois disso, João concordou com Cristo. Por que ele concordou? Porque ele era obediente. Falamos isso em escola dominical hoje. Não precisa ficar inventando a roda. Não precisa ficar fazendo aqui, pulando pelo... O segredo é a obediência. Pessoa obediente. Irmão, filho obediente tem tudo. Filho obediente a pai e mãe. E nós aqui somos pais, somos filhos também.
para os pais que são vivos, um dia foram filhos, enquanto os pais estavam vivos. Então, o caminho da obediência é esse. E João Batista, ele sabia esse segredo, ele conhecia isso. Então, naquele momento que ele vê Jesus, fala assim, ó, deixa assim, por enquanto, convém que a gente venha cumprir toda a justiça. Acho que na hora, na cabeça de João, assim, bateu um negócio, falou assim, peraí, eu estou entendendo, mestre. Eu estou entendendo porque aqui eu sou obediente. Ele fala assim, então João concordou. Avança para o 16, por favor. Assim que Jesus foi batizado, então João, ele chega, que privilégio. Pensa bem, quantos privilégios esses homens tiveram. Imagina o João Batista. O privilégio dele começa onde? Desde o ventre. Quando Maria vai visitar Isabel. E aquele momento é um momento interessante. 2 crianças aí. Dentro da barriga. Imagina só uma barriga se encontrando com outra. Que coisa linda. De um lado estava o Messias. E do outro estava aquele que quer preparar o caminho para o Messias. E dentro daquele ventre, os dois dão um salto. Aquelas 2 crianças sentindo algo sobrenatural. Eu fico pensando, imagina a mãe, imagina a Laisa. Imagina ali, as 2 grávidas da igreja aqui, abençoadas. Imagina aquele processo, aquele momento. Irmãos, sabe o que nós temos para nós aqui nessa noite? Nós temos o melhor de Deus aqui, quem crê. Fica em pé, Kelly. Olha só. O melhor de Deus para a sua vida, Kelly. Foi internado, aí ele pegou uma alergia, aí nós colocou lá no grupo do WhatsApp da igreja, nós oramos, nós declaramos, o tempo todo nós orando, e está aqui, ó, o Noah, para honra e glória do nome do Senhor. Eu falei, Kelly, como é que está o Noah? Ela falou assim, pode sentar, Kelly. Ela falou assim, pastor, já está tendo alta. Ele está 448 mil volts aqui dentro do hospital, a gente não consegue segurar ele. Irmão, sabe o que é isso? Isso é o melhor de Deus para nós. De você poder olhar aqui, ó, você ter a tua família do seu lado, de você poder estar aqui hoje na presença do Pai. Talvez você entre aqui dentro da igreja, talvez tem pessoas, tem gente que está passando aniversário hoje no culto de Santa Ceia. Glória a Deus, Cris. Que Deus te abençoe. Que privilégio, irmãos. Sabe por quê? Porque esse é o melhor de Deus para nós, que nós estamos aqui nessa noite. Sentindo a presença dEle, nós estamos aqui esperando, porque o melhor, Ele está vindo, o melhor já está sobre as nossas vidas, eu creio, eu acredito nisso. E assim que Jesus foi batizado, Ele sai da água. Irmãos, até aquele momento, Jesus estava no anonimato. Não conhecia, Ele não era conhecido. Porque se você lê sobre o Evangelho, se você tem o prazer de meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, irmãos, ó, não jogue a Bíblia fora, não menospreze, não deixe a palavra de Deus do lado da sua vida, não desista. Às vezes passamos a semana inteira, a gente corre, a gente trabalha, nós fazemos tantas coisas, mas você precisa parar um momento para o seu devocional com Deus, de você poder olhar aqui. Eu fiquei pensando, de como o poder da palavra do Senhor Jesus. Às vezes quando nós estamos preparando uma palavra, uma saudação, sabe por quantas vezes que a gente passa por aquele versículo? Umas 150, 200 vezes. Você fica lendo, relendo, você lê de manhã, de tarde, de noite. Você acorda e fala assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Tentaram impedir, e depois aquele mesmo que tentou impedir, ele fala assim, eu concordo que nós temos que ser obedientes. E Jesus ali, ele chega no anonimato, a multidão não conhecia, e percorria a sua fama. Então por onde Jesus andava, por onde ele passava, a multidão ia atrás dele. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão carentes. As pessoas precisam de uma palavra de boas novas. As pessoas precisam que a gente venha pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo. Que nós possamos muito mais do que falar, de nós podemos viver. Porque a nossa vida fala às vezes muito mais que a nossa pregação. E nós precisamos nessa noite tomar uma atitude do quê, irmãos? De seguidor de Cristo. De nós podemos falar assim como Paulo, eu sou imitador de Cristo. De você poder olhar e falar assim, Deus, quantas coisas a gente aprende contigo, Pai. Quantas coisas devemos fazer. E assim que Jesus foi batizado, ele sai da água. Então ele sai do anonimato para o seu ministério público. Ali estava começando. E eu fico pensando, qual é uma das vantagens do anonimato? Para quem é famoso, ele não é incomodado.
Se você vê, talvez, esses grandes pessoas famosas aí, famoso é diferente de fama é diferente de sucesso. Tá bom? Guarda isso no seu coração. Fama é diferente de sucesso. Se falar do Ronaldinho Gaúcho hoje, vai falar que ele é famoso, que ele é uma pessoa de fama ou de sucesso? De fama, mas de sucesso não. Como é que faz um negócio daquele? Eu fico pensando o que passa na cabeça de um ser humano. De jogar a vida no esgoto. Às vezes somos nós, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa história. De nós andarmos perto de Cristo. De nós levarmos a nossa vida aonde? Na presença do Senhor. De nós trazermos a nossa família para o centro da... Imagina só, uma família no centro da vontade de Deus. Você, sua esposa, seus filhos. Imagina você no centro da vontade de Deus. Quanta coisa que Deus vai fazer através da sua vida. Quanto propósito vai realizar. Então não abandone as Escrituras, não abandone a vontade de Deus. Às vezes pessoas desistem de ler a Bíblia, desistem das Escrituras. E começamos às vezes a levar uma vida que nós achamos que para nós está certa, está correta. Por quê? Porque a gente começa a não mais andar nos céus, a gente quer andar sobre a terra. Você fala, pastor, mas que negócio de louco, mas nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. Eu sei, meu querido, mas a nossa vida, ela não é aqui, ela é lá na eternidade. Porque um dia todo mundo tem uma senha. Sabia disso ou não? Todo mundo tem uma senha. Um dia você vai ser convocado. Se Jesus não voltar antes. E como é que nós estamos? Hoje é uma noite de reflexão, de autoexame. De nós pensarmos, uma hora vai ser chamado, e aí vai chegar aquele núcleo assim, aí como é que você está? Como é que foram as suas obras? Como é que foi o seu dia a dia, a sua conduta lá na terra? Mais desculpas ou mais decisões para Cristo? Abriu mão de algumas coisas? Ou não? Como é que nós estamos? Já parou para pensar nisso? Volta lá no texto, por favor. Um anonimato. Ninguém invade a sua vida. Agora, quando você entra no ministério público, quando você se torna público, para os famosos, o que acontece? Vão invadir a sua vida. Então Jesus, naquele momento, ele estava dizendo assim para João: João, ainda não é o momento, você não está entendendo. Existem alguns processos, algumas coisas que eu tenho que passar na minha vida, então você não está compreendendo. Então não é este momento. Porque Jesus sabia que depois que ele passasse por os processos que ele tinha que acontecer na vida dele. Quais foram os momentos que nós ouvimos falar que Jesus dormiu? Foram poucos. Já pararam para prestar atenção nisso? Porque quando você ouve, quando você lê Jesus, o que ele fazia, irmãos? Ele orava. O que é orar? É você conversar com o Pai. Foi dito aqui sexta-feira de você buscar o quê? Intimidade. E você só tem intimidade quem você se relaciona. E como é que está o seu relacionamento com Deus? Então nessa noite é um culto, né, para nós, quando a gente olha essas coisas, esses elementos aqui na frente. Quando nós pensamos no propósito, do significado do pão partido, ou do cálice do vinho, quando a gente vê o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, por tudo que Ele fez por nós, é algo muito forte. E quando nós lemos a Bíblia, pelo menos quando eu leio a palavra do Senhor, eu começo a chorar e falo assim: Senhor, quantas coisas, hein, Pai, o Senhor tem feito por nós. E naquele momento, está muito alto aqui, gente, vamos lá, acerta aí. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, Jesus, descendo como pomba e pousando sobre ele. 17. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Jesus sai daquele momento. Ele deixa de ser anônimo. E ele vai para um outro processo para a vida dele. Irmãos, eu anotei algumas coisas aqui. Quais são os momentos que nós vamos mencionar sobre Cristo? Onde? No seu nascimento. De quando ele nasce, de Maria. E de quando ele nasce, ele recebe a visita do quê? De uns reis que vieram do Oriente, seguindo a estrela. Então a estrela os levou. E eles chegam lá, aonde Cristo nasceu, em Belém da Judeia. E eles entram na casa de Maria, e eles encontram o menino Jesus. Outra coisa que nós ouvimos falar aqui, irmãos, eu fico pensando, e trouxeram presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Quantas coisas, quantos sinais. E Maria sempre guardava no seu coração. A Bíblia também diz que no 8º dia, Jesus é levado para o templo, para ser apresentado, para ser consagrado. Por isso que nós não batizamos crianças. Nós apresentamos, porque isso é uma prática bíblica. Então nós começamos a ver os pontos de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Outro ponto interessante, quando Jesus tinha 12 anos.
estava indo para a adolescência. Ele é deixado, ele é esquecido pelos seus pais. Quem que já perdeu o filho na praia aqui? Alguém já perdeu um filho na praia? Quem já perdeu? Levanta a mão, faz assim, ó. Qual que é o sentimento? Hã? Qual que é o sentimento? Não queira. Você que é pai, você que vai ser pai logo, né, Eduardo? Cananda, glória a Deus. Toma posse. Acredita e vai. Ó. Irmãos, é um dos piores sentimentos de uma pessoa. Nós perdemos a Valentina por quantos minutos? Não, que 15, misericórdia, 15. Eu estava já entregue. 5 minutos. 5 minutos. Irmãos, por 5 minutos, eu lembro até hoje, quando eu vou para a praia, eu estava lá atrás sentado. Né? A hora que eu vejo, o que a gente olha para dentro do mar? Eu falei, sim, Senhor. Eu falei, não aceito, Pai. É a primeira coisa que nós falamos. Por mais que, a gente prega lindo, maravilhoso, mas na hora que mexe com a nossa vida, na hora que mexe com a nossa estrutura, eu olhei, ainda bem que lá não tinha onda, era rasa, aquele negócio todo, eu falei assim, Senhor, acho que aqui não. Aí eu olho para o lado, e a praia não era tão grande. Eu falei assim, Senhor, irmãos, pense na tremedeira na perna. Pense naquela situação que você não quer para ninguém. A hora que eu vejo a minha filha, ela já conhece, né? Olhou, eu falei, filho do céu, peguei, na vontade de dar, né? Quem você estava? A gente pensa nesse negócio na hora, nesse momento. A gente quer ali, mas depois que passa, parece que você vai encaixando as suas vértebras, né, a coluna, você vai encaixando tudo no seu corpo, assim, ó, vai voltando para o lugar. Tudo que vem para cá, né? Vem fígado, coração, tá tudo aqui, ó. Você não consegue falar. Depois ele vai acalmando, vai entrando ali no lugar, vai encaixando tudo certo. Irmãos, Jesus, eles estão indo para Jerusalém na festa da Páscoa, eles voltam. A palavra do Senhor diz isso, que os seus pais vieram e Jesus ficou lá para trás. E a hora que Maria e José chegam, a mãe, né? Ela olha e fala assim, ó, cadê a minha criança? Cadê? E procuraram por 3 dias. Por 3 dias. Eu fiquei pensando, onde Jesus dormiu esses 3 dias? Quem que cuidou dele? Irmãos, ainda não era o tempo. Ainda não era o momento. Deus lá do céu guardou o seu filho. Ele estava longe dos pais físicos. Por 3 dias, a palavra do Senhor diz que no 3º dia que eles encontraram, e quando eles chegam no templo, eles viram lá o menino Jesus sentado entre os mestres. E o que Jesus fazia? Isso aqui é lindo, ó. Ouvindo e perguntando. Aqui é um ensinamento para nós. Quando você vir para a casa de Deus, aqui não é lugar para você ficar conversando. Tem um momento certo, acabar, você pode se reunir, você pode conversar, mas na hora da palavra, na hora do culto, fica ouvindo o que Deus quer dizer para você. Talvez uma palavra do louvor, talvez uma escrita ali é que você está precisando ouvir. Um versículo, talvez você está ali naquele momento da tua vida, você fala assim, olha, eu entendi hoje o que Deus quer para mim. E os pais voltam e levam Jesus embora. Então, 12 anos. E qual que é o próximo que nós devemos falar sobre Cristo? Quando ele vai ser batizado no Rio Jordão. Então nós vimos falar de Jesus no seu nascimento, ao 8º dia, com 12 anos de idade, e com 30 anos de idade. Então Jesus ele vinha morrer na cruz com 33 anos, então foram 33 anos aqui na terra, realizando seu ministério. E a partir dos 30 anos, quando ele completa, ele se batiza e ele sai, e ele é para onde, irmãos? Para o deserto. E eu fiquei pensando, o que acontece no deserto? 40 dias, jejum total, sem comer e sem beber, 3 tentações. Qual que foi o resultado do deserto? O que aconteceu no final de tudo ali? Vitória. Porque ele era o Filho de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, e porém inimizade entre você e o descendente dela. Irmãos, não existe amizade com o mundo. Mas não pega nada não. Depois eu peço perdão. Não, eu vou curtir uma baladinha, eu vou curtir um carnaval, eu vou curtir um negócio aqui. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que cuidar da sua família, da sua casa. Você tem que cuidar da tua história. Não pega nada assistir esse negocinho pornográfico. Não tem problema beber um pouquinho aqui, fazer um negócio ali, dar uma bituquinha ali, irmãos. A gente começa a ver pessoas que tomam essas decisões e elas não querem viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida na presença do Senhor. Você pode falar assim, pastor, mas que negócio pesado. Meu querido, pesado é ir para o inferno. Aí lá do inferno, a hora que Lázaro ele olha, o rico ele fala assim, pai Abraão,
a parábola de Jesus, mas não disse que é verdade, que isso aconteceu. Ele fala assim, se pudesse molhar a língua, o dedo, pegar o dedo aqui na água aqui e colocar na minha língua, eu seria grato. Abraão fala assim, filho, quem está aqui não vai para aí mais. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quem está lá não tem mais volta. E hoje aqui você está aqui nessa noite, e 1 Coríntios diz assim, que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você tem uma oportunidade de você fazer um autoexame da tua vida, da tua história, e de você falar assim, Senhor, quantas coisas eu tenho feito errado, Pai. Agora eu estou entendendo porque o melhor de Deus não chega sobre a minha vida. Porque às vezes você pode falar assim, pastor, mas que estranho, mas eu tô, sabe, Deus está abrindo porta de emprego, eu fui promovido, eu estou ganhando mais, eu troquei de carro, eu ganho a casa. Irmãos, quem falou que isso daí é sinônimo de bênção? Porque às vezes você volta para a tua casa, seu filho não quer ir para a igreja, o seu marido não quer te acompanhar, sua esposa não quer te acompanhar, a gente começa a ver uma série de coisas ali. E aí você fala assim, Deus, eu tenho tudo, já viu isso aí? Eu tenho tudo, mas não tenho nada. E o apóstolo Paulo inverte. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo em Deus. Porque a vida do apóstolo Paulo não era aqui, então nessa noite nós precisamos refletir e nós pensarmos dizendo assim, peraí, eu quero ser abençoado, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui, irmãos. Ou você quer o Ebenezer? Até aqui o Senhor me ajudou. Pastor, já quer dizer que Deus não abre porta de emprego? Irmãos, Deus faz o que Ele quiser. Ele é poderoso, Ele é soberano. Deus, Ele é extraordinário. Não tem nem comentários. Tem hora que nós não conseguimos nem expressar, nem pregar, nem falar aqui de tudo aquilo que Deus faz. Porque Deus amou o mundo do quê? De uma tal maneira. João, ele não quis nem se atrever. João, eu penso aqui, pastor Fábio, que ele falou assim, olha, quem sou eu para poder expressar numa pena, numa tinta, o tamanho e o quilate do amor de Deus pela humanidade? Já parou para pensar nisso? Qual é essa tal maneira do amor de Deus? Eu quero que você pense aí dentro do seu coração, da sua vida. Talvez você fale assim, olha, eu estou entendendo aqui. Né? Poxa, é um negócio bem interessante do amor do Pai. E você, às vezes, não vive o amor do Pai. Por quê, irmãos? Porque nós esquecemos daquilo que nos leva para Deus. Às vezes nós desistimos das coisas do Senhor tão fácil. Você não desiste do seu emprego, do teu trabalho, talvez de você comprar alguma coisa, mas às vezes você desiste do seu ministério, do seu chamado. Você desiste de orar, de jejuar. Às vezes, inventaram um negócio aí, né? Agora, antigamente você não via isso. Pastor, você está condenando? Eu falei assim, não, eu estou fazendo você refletir sobre isso. As pessoas não conseguem mais fazer um voto com Deus. Eu falei assim, olha, eu vou jejuar integral aqui. E aí ele vem assim, não, essa semana eu estou comendo chocolate. Ele come tudo. Come pizza, come cachorro quente, almoça 3 vezes, 4 copos de suco e jejua de chocolate. Irmãos, eu sei, desculpa, Tiago, me perdoa, tá? Porque o Tiago, ele fez um jejum de churrasco. Tô brincando. Eu queria entender isso aí. Aí um dia eu falaram assim, não, estou fazendo jejum de café. Mas você está tomando, não, descafeinado, isso aqui é outra coisa. Sabe por quê? Começam a encontrar caminhos. E começam assim, não, por aqui, eu vou chegar lá, mas eu dou uma volta aqui. Às vezes até chega. Você fala, pastor, quer dizer que não vai para o céu? Não, mas eu estou querendo dizer aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Se você não está concordando, se você está criticando, se você dentro de você, eu respeito isso, mas eu quero dizer uma coisa, a conversa é com Deus. É com Ele que você tem que falar. Porque aqui é um lugar sério, é um púlpito onde nós falamos o quê? Daquilo que Deus, Ele precisa para a nossa vida. Então nós começamos a encontrar tantas essas coisas, e a gente não vai direto naquilo que é para ir. Eu não entendo algumas coisas. Porque Jesus, ele pagou um alto preço. Um hino diz isso. Eu sei que foi pago um alto preço. Não foi um preço qualquer pela sua vida. Foi um alto preço. Por quê? Por amor. Simplesmente por isso. Porque Ele te amou. Por que Ele me amou? Porque Ele te amou. Porque Ele te quer. Porque Ele quer que nós viemos e morar onde, irmãos? Com Ele lá nos céus. A gente não entende, nós não entendemos algumas coisas. Tem hora que você fala assim, pastor, mas eu estou passando por um negócio tão difícil, tão complicado. Fica tranquilo. Sabe qual que é o resultado final do deserto? Anjos vieram e o serviram. Eu fiquei pensando nisso. A palavra do Senhor diz que Jesus jejuou por 40 dias e no começo fala que ele teve o quê? Ele teve fome, ficou faminto. Né? No seu corpo carnal, aqui naquilo, nessa estrutura que ele vivia igual a nossa.
E os anjos vieram, que comida será que era essa? Eu fiquei pensando, Deus do céu. Quer dizer que o final do meu deserto eu vou ser servido por ti? E Deus falou, filho, persevera, não desista, não para no meio do caminho, porque o final do teu deserto vai vir o quê? Providência, vai vir algo do céu pela sua vida. Não é eu que vou dar, não é essa igreja que vai trazer para você, mas é Deus está dizendo assim, Cris e Peu, que o final do deserto vai vir o quê? É provisão dele para nossas vidas. O melhor de Deus vai vir sobre nós. O melhor de Deus vai vir sobre você, vai pousar sobre a tua vida, dentro da tua casa, da tua história, dos seus planos, dos seus projetos. Irmão, coisa linda é servir a Deus. Quem precisa de um milagre de Deus nessa noite? Eu preciso. Todos nós precisamos de algo do céu. Isso é a beleza da vida. Dependente. Seja dependente. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se tornam já independentes. Elas falam assim, se eu for domingo à noite tá bom, não preciso de escola dominical, eu não preciso do culto de sexta-feira de homens, de mulheres, de jovens, não preciso disso. Não, tarde da bênção, para quê, irmão Benício? Vim tarde, um calor desse, eu não preciso disso aí. Começa na independência da sua vida, meu querido. O grande ponto da nossa vida é a gente ser dependente daquele que nos formou, daquele que nos chamou. Porque quando eu e você, nós somos dependentes de Deus, o que é que Deus vai fazer com a nossa vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem foi Pedro? Já pensaram aquele homem difícil, complicado, pescador? Falamos sobre isso em escola dominical hoje. Talvez quem olhasse para ele e dissesse assim, você não tem esse chamado. Já viram isso? Você pregar e numa noite quase 3.000 almas se converterem aos pés. Não é que é isso, não. Você que vai passar e a sua sombra vai se projetar e os enfermos serão curados. Para com esse negócio, Pedro. Quem que será você? Meu querido, Pedro e João subindo ao templo. E ele olha para o coxo. Tempão sentado ali, sem perspectiva. E Pedro fala assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada. Mas tem uma coisa que eu tenho. Você já viu essa conta? Que conta que é essa? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, o que é que ele tinha? O melhor de Deus. Ele tinha a autoridade do Pai sobre a vida dele. Então talvez você entrou aqui nessa noite e você fala assim, pastor, mas não é fácil. Nunca foi escrito na Bíblia fácil. Se você entrar em Eclesiastes no capítulo 3, você não vai achar uma coisa lá que eu já procurei. Irmão, já voltei, reli, peguei 4 versões, contemporânea, NVI. A Bíblia Linguagem de hoje você não vai achar lá, tempo de ganhar. Você não acha isso. Sabe por quê? Porque as coisas é ali. Você tem que perseverar, você não pode desistir. Você quer que o anjo venha te servir no final? Atravesse o deserto. Avance. Não pare no meio do caminho. Tem hora que você fala assim, pastor, mas o negócio é complicado sim. E além do anjo servir, o que acontece também? O diabo o deixou. Você entendeu isso? Eu parei, eu falei, Deus, não é só ser abençoado, mas é deixar também de ser tentado pelo mal. Então quando você atravessa, quando você vence, o melhor de Deus, além de Deus dar as coisas boas para você, te abençoar, a tua família, além de tudo isso, sabe o que Deus faz? Ele fala assim, sai daqui, capeta, sai de perto da família, você não vai entrar nesse lar. Não, aqui você não chega, ali você não vem. Porque aonde que Satanás fica de rodear a terra? Ele está rodeando. Então cuidado quando você vai dar uma volta no mundo. Vou dar um rolê. Vou ver como é que é lá fora. Deixa eu experimentar como é que é o mundo. Nasci na igreja. Sabe o que eu pensava? Quando eu era a idade desses belos rapazes. Eu falei assim, como é que eu vou pregar? Eu não sei testemunho, porque eu vi o ex-drogado pregando. Irmãos, o céu abriu, o fogo... o céu abriu, o fogo descia. Era desse jeito, assim, Eu falava assim, mas não tem jeito. Aí o outro lá, ex-mãe de santo, que ela mandava, macumbeiro, que negócio todo lá, prega. Mano, olha, a igreja, arrebatamento. Eu falei assim, não tem como. Eu falei assim, não existe. Porque todos esses que pregam aí, até um dia, mas eu comecei a observar. Eu falei, não é sobre mim, é sobre Ele. Quem morreu na cruz foi Ele. É Ele que pagou o preço. Se for sobre você, vai perecer, vai parar no meio do caminho.
Mas quando você fala que é sobre Ele, que é por Ele, eu agradeço a Ele, obrigado, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Quando você começa a viver uma vida de gratidão, quando você fala assim, Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Pai querido, eu não sou nada, Deus, eu não... Irmãos, quando você tira você e coloca Ele na tua história, e coloca, perdão, Ele em toda a tua vida, você já pararam para pensar nisso, como é que vai ser? As pessoas vão te olhar e falar assim, ó, peraí, rapaz, nossa, eu não estou conseguindo te olhar aí. Não estou conseguindo te ver, tem um negócio diferente no seu olho, tem um negócio diferente no seu modo de falar, já viu isso? Quando você chega, às vezes a gente está andando pelos lugares aí eu ouço às vezes assim, ó, meu querido, a hora que eu ouço um negócio desse, meu querido, eu já vou chegando perto. Eu já falo assim, tá, não sei o que, você é? Eu falo assim, sou da igreja, eu falo, também sou. Ficava cortando cabelo, rapando a cabeça, desculpa. Deixa eu me retratar aqui. Deixa eu me retratar. A Laísa falou, pastor, o senhor não corta a cabeça, o senhor rapa a cabeça. Eu falei, amém, Laísa, eu te amo também, tá bom? Aí conversando, e vai, conversa, vem, eu vi um negócio no boné dele, irmão. E tinha um símbolo ali, eu falei assim, eu conheço esse símbolo aí. Para ele estar usando um boné desse com esse negócio aí, ele tem algo ali. Irmãos, crente, lavado, remido no sangue de Jesus, lá do Bola de Neve. Eu falei assim, rapaz, eu conheço uns pregadores, eu vou na minha igreja. Ele falou, glória. Ele falou assim, ó, glória a Deus, que bênção. Eu falei assim, capricha aí no telhado aí que eu vou pregar amanhã. Ele falou assim, deixa comigo, pastor. Irmãos, sabe o que eu fiquei pensando? De você ter prazer, de você poder conhecer alguém, de você testemunhar, de você falar ali. Você fala, pastor, mas você está dizendo isso porque para dizer que você é crente? Não, porque quem estiver do lado, ele vai falar assim, ó, eu tenho comunhão com ele, eu vivo em união. Nós somos de igreja diferente, mas isso não importa. O que importa é o meu nome escrito lá no livro da vida. Não importa ficar, mas pastor, preguei. Irmão, está escrito, não é eu estou dizendo, Jesus está dizendo. Isso é bíblico. Sabe o que o Senhor está falando isso para nós? Ele está dizendo assim, ó, mais importante que tudo, esse melhor para mim e para você. E a gente entrar nos céus. Durante 3 anos, Jesus saiu do deserto. Durante 3 anos, Ele curou, salvou, ajudou. Ele ouviu, Ele chorou, Ele ensinou, Ele pregou, Ele exortou, Ele dormiu, Ele orou. Irmãos, quantos verbos? Talvez eu não consiga colocar todos os verbos aqui que Jesus fez. Durante esses 3 anos. Eu orei e falei assim, Senhor, quanta coisa que o Senhor fez. Ele ressuscitou pessoas. E até que chega um dia, Ele está onde? No Getsemane. Ele está naquele lugar. E quando Ele está ali, eu já encerro, eu já vou para o final para nós celebrarmos a Santa Ceia. Irmãos, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava orando. Presta atenção aqui, eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou ler a palavra de Deus, Lucas, e eu já encerro, capítulo 22, verso 39. Jesus lá naquele monte, é como se a gente se transportasse para lá em pensamento, e Ele com seus apóstolos, com todos ali, Ele começa a orar. Mas dentro do coração dele, já chegava. Ele sabia que estava vindo quem? O traidor. Ele sabia que Judas ia vir, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E naquele momento, ele está orando, ele fala com os seus apóstolos, assim, olha, vamos orar, porque o negócio vai ser tenso. E ele se afastava, orava e voltava, encontrava eles dormindo e voltou. E alguns evangelhos falam que ele chegou 3 vezes, ele ia lá para o monte mais distante orar. Até que chega Judas, com toda uma multidão, com paus, espadas na mão. Presta atenção aqui, irmãos. Como de costume, Jesus foi ali para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Verso 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Verso 41. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, e começou a orar. Verso 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas diz que ele suava gotas de sangue. Olha só. E eu penso aqui, irmãos, um dos momentos mais difíceis do mestre. Aquele que um dia ele escolheu
para ser um dos 12. E vem e sauda, como se ele tivesse assim, ó, a paz do Senhor. E dá um beijo no rosto de Cristo, identificando que aquele ali é o que deveria ser preso. E naquele momento, todos ali, com varas, com pau na mão, um momento difícil, um momento tenso, turbulento. E Jesus, no meio de todos. Pedro vem, saca a espada. E ele corta, a Bíblia fala que ele decepa a orelha de um soldado oficial, de um sumo sacerdote. E a hora que aquela orelha cai, foi o último milagre físico que Jesus fez. Jesus, ele coloca uma super bonder e cola a orelha daquele homem. E Jesus fala uma palavra. Ele fala assim, basta. Sabe o que Jesus está dizendo? Precisa que se cumpra a palavra de Deus. E naquele momento o nosso mestre, o nosso Cristo, na qual nós pregamos hoje, ele foi preso. Ele foi levado. Avança aí, irmãos. Avança aí no 43. Mais um. Vai avançando. Chega uma hora que Jesus, ele fala assim, eu não estou entendendo vocês. Ele olha para a multidão e fala assim para todos. Quando eu estava lá no templo, eu pregava, eu falava, vocês nunca levantaram a mão e agora vocês vêm achando que eu estou fazendo uma rebelião. E Jesus diz assim, mas agora chegou o tempo de vocês. E Jesus, ele fala que chegou o tempo dele ser preso, dele ser levado. Irmãos, um dos momentos mais tristes, talvez a gente passe para a nossa vida a hora que nós perdemos, ou a hora que alguma coisa se vai, ou que alguma coisa tão complicada acontece em nossas vidas, ou às vezes a gente passa um problema de saúde, ou na nossa família, N problemas nós temos. E vai chegar o momento que isso daí vai ser talvez maior que a nossa vida. É inevitável. Mas eu quero dizer algo para vocês. Jesus, ele foi preso. Ele apanhou. Ele foi julgado. Cuspiram no rosto dele. Bateram. Bateram nele. Foi chicoteado. Irmão, eu quero pedir um favor para você. Não durma no culto. Eu estou vendo pessoas dormindo aqui na igreja. Hoje não é noite da gente ficar berrando e gritando. Hoje é noite de você parar e ouvir a palavra do Senhor. Você fala, pastor, mas eu tive um dia tão corrido, um dia tão complicado, meu querido. Eu quero te dizer uma coisa, aqui nós estamos pregando sobre a eternidade, sobre a salvação da tua alma, que é a coisa mais séria que pode acontecer. Porque se você vier a falecer, se a trombeta tocar, você não tiver ajustado com os céus. Ou talvez você pode dizer assim, ó, pastor, desculpa, lindo a pregação, maravilhoso esse amor de Deus, top. Como diz o Rafa, topper. Mas eu não quero. É uma decisão sua. É uma escolha sua. Mas nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que dar a oportunidade, a chance de você poder ter uma decisão. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não quero ser salvo, eu não quero ir para o céu, eu não quero esse Jesus, eu não quero renúncia, eu não quero nada disso, eu quero simplesmente sentar, vir no culto aqui. Meu querido, a porta está aberta para você, você pode vir a hora que você quiser. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra do Senhor e de falar aqui o que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações, porque a eternidade é uma realidade. Você fala assim, mas eu vou voltar para a minha rotina, vou para o meu trabalho, que é negócio todo lá. Glória a Deus por isso, mas que você possa ser o quê? Uma pessoa diferente, melhor no teu trabalho. De que você possa sentir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo ali. Imagina só, Julião, está servindo ali um rapaz ali, pede ali o filé do Julião ali, chega ali, ó, você só na língua estranha ali, tá? A pessoa começar a pegar ali, começar a tremer ali e falar assim, ó, rapaz, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo, mas em nome de Jesus Cristo, seja liberto. Meu querido, tem hora que a gente não entende algumas coisas, sabe por quê? Porque a gente acha que o melhor de Deus não vai vir para a nossa vida. Tem hora que nós pensamos assim, não, mas espera aí, pastor, o negócio ali, Jesus foi lá, morreu, sofreu, apanhou, aquele negócio todo. A gente assistiu no filme do Mel Gibson, você quer sensibilizar a gente de tudo aquilo. Ei, meu querido, aquilo ali foi um filme. Você não tem noção da realidade do que aconteceu. Aquilo ali foi tudo uma montagem. Aquilo ali não apanhou de verdade, não cuspiu de verdade, o olho não virou de verdade, mas o Jesus que eu prego aqui, ele apanhou de verdade por mim e por você.
Ele levou a nossa cruz. Ele apanhou. Levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si a sua dor, o seu pecado. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, para que nós pudéssemos estar vivos aqui hoje. Foi aquele preço, ele foi crucificado. Naquela cruz, tem um hino que fala assim: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Irmãos, e eu fiquei pensando, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você fale assim: pastor, mas cadê esse melhor que eu não estou entendendo ainda? O senhor está falando só de desgraça, só de coisa difícil. Eu falei, não, eu estou falando da Bíblia. E ele entrega o seu espírito. Tiram ele da cruz, ele é sepultado. Só que tem um porém. A história não termina assim. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. 3 coisas, já ouvi isso aqui numa pregação, não lembro quem pregou isso. 3 coisas vazias de Jesus aqui na terra: a manjedoura, a cruz e o túmulo. Só tem um lugar que está ocupado, e é o lugar dele. Ele está lá no trono, à destra de Deus. É esse Jesus. Aí você fala assim: pastor, mas sensacional. Uau! Que coisa linda. Quer dizer o que tudo isso? Meu querido, sabe o que ele está fazendo lá agora? Ele está olhando para nós aqui na terra. E ele está dizendo assim: o que é o melhor que você precisa para a sua vida? Ele está vivo. O melhor de Deus está lá do lado de Deus, olhando para nós. Aí tem hora que você fala assim: pastor, mas as coisas são complicadas. Meu querido, não tem nada mais complicado. Ele descomplica. Ele resolve no tempo dele, na hora dele. Então, o melhor de Deus para a sua vida hoje, você só precisa saber o quê? Clamar. Você pedir. Pedir. Dá-se-vos-á. Batei, irá se abrir. Buscar e encontrareis. Tem que ter atuação. São verbos de ação, de pedir, de buscar e de bater. Então você precisa fazer alguma coisa para que outra coisa aconteça. Você quer que a porta se abra, tem um verbo de ação teu aí, você fala assim: eu tenho que dar um passo, eu tenho que ir aqui, Senhor, Pai, até aqui eu não vi nada de bom na minha vida. Eu vou dizer algo para você, meu querido. Hoje é noite do melhor de Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer algo. Eu quero te dar uma palavra profética. Eu quero que você faça assim com as suas mãos. Estenda as suas mãos pelos olhos da fé. E depois que eu falar isso aí, você fecha as suas mãos. O melhor de Deus virá sobre a sua vida. Fecha a sua mão agora, com os olhos da fé. Acredita nisso. Não menospreze a voz do pastor da sua igreja. Porque quem está falando aqui hoje é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que Jesus ele quer para mim e para você? Que a gente vai bem, que a gente tenha sucesso. Ele não quer que sejamos famosos, mas Ele quer que sejamos pessoas o quê? De sucesso, de realizações. O melhor de Deus vai ser derramado sobre a tua vida. Eu creio que já está sendo derramado sobre a tua vida. Você fala assim: pastor, a partir de hoje eu estou me levantando aqui, sabe por quê? Para orar. Eu vou, antes de dormir agora, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Antes de eu comer qualquer refeição, café da manhã, almoço, qualquer coisa, agora eu vou falar assim: Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Pai querido, agora, pastor, sabe qual é o melhor de Deus para a minha vida? Eu vou abrir a Bíblia em casa, eu vou ter o prazer de folhear a palavra de Deus, de poder meditar, de poder ler aqui e falar assim: Senhor, fala comigo, Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Aí você fala assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Confia. Sabe o que é confiar? É não ter medo. Adão teve medo e se escondeu. O medo
Ele faz parte, é muito forte dentro de nós. Lá de trás, é enraizado. Mas nessa noite, a gente repreende todo o medo. Para que você viva o melhor de Deus. Você tenha coragem e fala assim, olha, eu quero me reconciliar, eu quero voltar. Eu quero, Deus, eu estou aqui porque o Senhor precisar para a tua obra. E meu querido, olha só. Buscai o reino de Deus, a sua justiça. Ei, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Talvez você pode falar assim, eu estou precisando de uma solução no meu problema. Eu estou precisando de uma porta aberta. Eu estou precisando de trocar de emprego. Eu estou precisando ali de uma solução no meu serviço ali, o negócio não resolve, não vai. Eu estou precisando ali de um fiador para minha casa ali, porque está complicado. Eu estou precisando de uma solução, minha conta bancária eu não consigo acertar. Irmãos, esses são os problemas que a gente vive. Eu estou precisando de um abraço do meu esposo, da minha esposa. Eu preciso de um beijo de um filho. É essa noite, é esse melhor que Deus vai dar para mim e para você. Se você sentir no teu coração, você vem aqui à frente. Se você sentir. Para quê, pastor? Não sei. Porque Deus não falou assim para mim, ó, eu vou te dar o começo e o meio, não vou te dar o fim desse culto. Eu falei, Senhor, qual que é o final da palavra? Geralmente eu gosto, mas não vou mentir para vocês. Eu gosto de começar, meio e finalizar. O Espírito Santo falou assim comigo. Eu falei, olha, esquece o final hoje. O final está comigo. Sai do seu lugar. Você que sentir, vem aqui à frente. Nós vamos